Olá! Nessa unidade vamos estudar os compostos de some, any e no, que em português seria o algum lugar, alguém, alguma coisa, nada. Vamos lá! Para começar, leia o diálogo What's in your office? Que você tem no início da unidade. Muito bem. What's in your office? I'm going to move to a new office. That's great, congratulations. Do you have everything in the office? Well, it's almost complete, but I want to change some things. I'll need a desk and some cabinets. How many cabinets are there in your office? Então observe, e nesse diálogo nós temos aqui algumas palavrinhas que nós já estudamos na unidade anterior, que é o some, por exemplo. Então aqui você tem a desk. I'll need a desk. Eu vou precisar de uma escrivaninha e de alguns armários. Então eu tenho some usado para contáveis no plural. O a contável no singular. How many cabinets are there in your office? Quantos armários are there? Verbo haver. Quantos armários existem em seu escritório? Eu acho que tem 4, e assim por diante. Então, leia com atenção e observe, especialmente, o uso do verbo haver, there is e there are, que nós já vimos nas aulas anteriores, e o uso de some, any e no, que porventura apareça no texto. Muito bem. Depois tem algumas perguntas sobre o texto, sobre a interpretação do texto. Só para facilitar, olha, essa primeira pergunta, Alberto has just received a new job. Esse has just received, esse just aqui, significa acabar de. Acabar de. Então, nessa primeira pergunta, ele está dizendo, o Alberto acabou de receber um trabalho novo. Vocês vão dizer se isso é verdadeiro, falso ou se não é mencionado no texto. E assim vocês também vão fazer para as outras perguntas. Na 2, Albert is sure he will need some cabinets. O Albert tem certeza que ele vai precisar de alguns armários. Na 3, a Sandra acha que a good idea é uma boa ideia ter comfortable furniture, ter mobília confortável. Na 4, o Albert está surpreso que Sandra keeps coffee on her table, que ela tem café na sua mesa. E na 5, a Sandra keeps a computer next to her telephone. A Sandra tem um computador próximo ao seu telefone. Vocês vão responder de acordo com o texto se é verdadeiro, falso ou se não é mencionado. Muito bem. Então vamos para os fundamentos. Então, nos fundamentos, você vai observar aqui que ele começa com some, any, mas nós já estudamos some e any nas aulas anteriores. Então, só para lembrar, né? Some, algum, alguma, alguns, algumas, usados em orações afirmativas. I have some money, eu tenho algum dinheiro. Ou também em interrogativas, quando você espera uma resposta afirmativa, por exemplo, ou um oferecimento. Do you want some water? Então você usa o some e não o any. O any usado em interrogativa. Do you have any money? Você tem algum dinheiro? Então você vai usar o any. E ainda o no ou none, que é nenhum, nenhuma. Lembrando que o any também pode ser usado em negativas. I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Ok? Muito bem. Aqui alguns exemplos, né? Some e any, que nós já vimos em aulas anteriores. Então, é só você retomar, assista a videoaula da unidade anterior, que você vai ter exatamente a utilização de some e any. E o que nos interessa aqui, propriamente dito, são os compostos de some e any. Something, anything, someone, anyone, somewhere, anywhere. Ok? Então vamos estudar um pouquinho melhor essa questão dos compostos de some e any.
Então vamos lá. O some, algum, alguma, usado em orações afirmativas. Então, algum, alguma. Vamos dar uma olhada agora nos compostos. Então, eu tenho aqui someone e somebody. Tanto someone quanto somebody significa alguém, usado em orações afirmativas. Something, alguma coisa. Alguma coisa. E somewhere, algum lugar. Em orações, geralmente, afirmativas. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. There is, que é o verbo haver, há alguém atrás da porta. Behind the door. Muito bem. Esse alguém, como está na afirmativa, nós vamos usar então ou someone ou somebody, tanto faz. Então, there is someone behind the door. Ok? Então, someone ou somebody, alguém em orações afirmativas, tanto faz someone como somebody, você escolhe. Então, there is someone ou somebody behind the door, há alguém atrás da porta. Something, alguma coisa, somewhere, algum lugar. Ok? Vamos lá. O N. O N, vocês vão se lembrar que é alguma coisa usado para interrogativa ou nenhum usado para negativa, ou melhor, alguma para interrogativa, nenhuma para negativa. Ok? Então, o N. Vamos começar utilizando o N em orações interrogativas. Então, eu quero lembrar que o N em orações interrogativas, alguma. Se N é algum em orações interrogativas, anyone ou anybody, alguém. Só que em orações interrogativas. Anything, alguma coisa. Anywhere, algum lugar. Em orações interrogativas. Então vamos lá, vamos dar um exemplo utilizando alguém na interrogativa. Há alguém? Is there? Verbo haver. Na interrogativa você inverte, o verbo vem na frente aqui, o is na frente do there. Is there alguém? Behind the door. Então, se é interrogativa, esse alguém pode ser anyone ou anybody. Então, is there, vamos usar anybody, behind the door. Ok? Então, is there anyone behind the door? Is there anybody behind the door? Porque está na interrogativa. Ok? Bem, só que o N também, ele pode ser utilizado em orações negativas. Ok? Então, se o N é em orações negativas, anyone, anybody, vai ser igual a ninguém. Anything e anywhere. Anything, nada. Anywhere, nenhum lugar. Ok? Então vamos lá. Vamos utilizar um exemplo utilizando ninguém. Então não há ninguém
There is not, que eu posso abreviar para isn't, né? There isn't ninguém behind the door. Então, não há ninguém. There is not anyone behind the door. Ok? Então vamos lá. Vamos resumir aqui. There is alguém aqui. Afirmativa. Interrogativa. Vamos lá. Is there alguém aqui? Negativa. There isn't. Não tem ninguém aqui. Muito bem. Então vamos lá. E se é afirmativa, there is alguém, there is someone here. Interrogativa. Passo o verbo aqui para frente, ó. Is there anyone here? E não tem ninguém. There isn't, a negativa aqui, anyone here. Ok? Bem, temos que lembrar que o N é usado na negativa, mas nós também temos o no. Ok? Então, no, none, no one, nobody, nothing, nowhere. None, utilizado na negativa, nenhum, nenhuma. No one e nobody, ninguém. Nothing, nada. Nowhere, nenhum lugar. Ok? Então vamos ver um exemplo aqui utilizando ninguém. Não tem ninguém atrás da porta. Ou não tem ninguém aqui. Vai. There is nobody here. Então, there is nobody here. Não tem ninguém aqui. Lembrando que essa oração poderia ser escrita com anybody. E aí seria there isn't anybody here. Não tem ninguém aqui. Essa é a oração 1. A oração 2, mesma coisa, não tem ninguém aqui. Então, o que eu tenho de diferente nessas orações? É que aqui eu já tenho a negativa, o not, então eu não posso usar o nobody novamente, por causa do double negative. Por isso que aqui eu utilizo o any, anybody ou anyone. Muito bem. Só que uma coisa nova que aparece aí, o N também pode ser usado em orações afirmativas. E é importante, toda vez que o N for usado em orações afirmativas, ele vai significar, em orações afirmativas, qualquer. Então vejam bem, ó, N em orações afirmativas vai ser igual a qualquer. Ou seja, anyone e anybody em orações afirmativas, qualquer um. Anything, qualquer coisa. E anywhere, qualquer
lugar. Ok? Então, se eu quiser, por exemplo, dizer qualquer um pode entrar. Qualquer um pode entrar. Anyone can get in. Então, qualquer um pode entrar. Então, veja bem, eu tenho o anyone usado em orações afirmativas, é qualquer. Então, anyone, anybody, qualquer um. Anything, qualquer coisa. Anywhere, qualquer lugar. Então, any, na afirmativa, qualquer. Anyone, anybody, qualquer um. Anything, qualquer coisa. Anywhere, qualquer lugar. E, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho do every. O every sozinho pode ser todo, toda, não é? Então, se eu tenho aqui everyone e everybody significa todo mundo. Everything, tudo. Everywhere, em todo lugar. Ok? Então, vamos lá. Everyone e everybody. Todo mundo. Todo mundo. Ou todos, né? Todos. Everything. Tudo. Everywhere. Todo lugar. Ok? Então, voltando lá para o seu livro, nós temos aqui os compounds, os compostos de some e any. Então, esses compostos, something, anything, someone, anyone, somewhere, anywhere. Ok? Muito bem. Aqui mais alguns exemplos, né? Só que aqui é importante a gente dar uma paradinha. Aqui ele traz o seguinte, olha. We never go anywhere. Ele traz uma observação aqui, que nada mais é do que você não poder usar os compostos de no quando você já tem uma oração negativa. Então, o que é que significa isso? Por exemplo, nós nunca vamos a lugar nenhum. Então, você poderia pensar, bom, nós nunca vamos. We never go. Lugar nenhum. Nowhere. Nowhere. No entanto, a gente já tem uma negativa aqui. Que negativa é essa? A palavrinha never, ela torna essa oração negativa. Então, ao invés de usar o nowhere, você vai substituir o nowhere por anywhere, tá? Então, we never go nowhere vai ficar we never go anywhere. Nós nunca vamos a lugar nenhum, que é o que está aqui, ó, we never go anywhere. A palavrinha without também transforma a oração em negativa, não é? She did her homework without any help. Ela fez a sua tarefa sem nenhuma ajuda, sem nenhuma. Então seria sem nenhuma. Você poderia pensar, bom, without nenhuma. No, without no help. Porém, without já é negativa, ao invés de no, without any help. Aqui você tem alguns exemplos, só que divididos aqui, por exemplo, você tem como adjetivo some e any, os pronomes que se referem a pessoas, someone, somebody, anyone, anybody, que se referem a coisas, something, anything, advérbios de lugar, algum lugar, somewhere ou nenhum lugar, anywhere. Então, lembrando sempre que os compostos acompanham aquela regrinha do próprio some e any. Então, se eu tenho some,
usado em orações interrogativas, os seus compostos também assim serão. Então, por exemplo, something, alguma coisa, usado em orações afirmativas. Ah, mas e se eu quero usar na interrogativa? Então eu vou usar anything, porque é interrogativa. Ah, e se eu quero usar na negativa? Então eu vou usar ou o anything ou o nothing. Então acompanha, né, a regra que nós já vimos para some e any. Então afirmativa, some, interrogativa e negativa, any, negativa, no. Lembrando que aqui entrou o N também usado em afirmativa, significando qualquer. Aqui mais alguns exemplos, né? Na interrogativa, na negativa, e aqui ele traz o every, usado tanto na afirmativa, negativa, interrogativa, como todo mundo, como todas as coisas, tudo, e everywhere, em todos os lugares. Ok? Espero que você tenha compreendido um pouco melhor essa questão dos compostos de some, any e no. Até a próxima!